Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. É uma alegria ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Estamos hoje oficialmente começando a semana de número 7 desta jornada de 56 dias. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado. 7 semanas. Uau! Já estamos na reta final. Eu já estou com saudades. Já estou com meu coração apertado aqui. Mas ao mesmo tempo muito grata por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Laura, nas nossas vidas, sim, o Senhor também tem trabalhado na minha vida nessa jornada. O Senhor também tem tratado as minhas raízes nessa jornada. Eu sento aqui, primeiramente, para estudar o devocional, fazer as anotações, e o Senhor já fala comigo, já me constrange. Aí eu sento para gravar o devocional e o Senhor fala mais uma vez, o Senhor me constrange mais uma vez, o Senhor traz clareza mais uma vez. Então, eu quero dizer para você que eu também estou sendo tratada nessa jornada. Eu também estou sendo trabalhada, curada nessa jornada. E assim como você, estou vivendo o processo também. Vivi o processo desse devocional quando eu li ele pela primeira vez e agora estou vivendo esse processo novamente. E assim como eu falei, já faz alguns devocionais atrás, nem lembro quando foi, de uma conversa que eu estava tendo com uma das meninas que participa aqui do devocional, a Larissa, e nós estávamos falando justamente sobre como é interessante quando nós lemos um livro numa determinada época da nossa vida, e aqui podemos falar do devocional especificamente, mas nós estávamos falando que quando lemos esse devocional numa outra época e uma outra estação, o Senhor nos trouxe aprendizados diferentes. E agora, relendo esse devocional e estudando ele novamente, parece que ele é diferente. Parece que não é o mesmo devocional. Parece que a gente nunca leu esse devocional. Mas por que isso acontece? Porque o Senhor troca as nossas lentes. De tempos em tempos, nós vamos sendo transformadas, nós vamos mudando de nível. A nossa mentalidade vai mudando, a nossa maneira como nós enxergamos o mundo vai mudando. A nossa intimidade com Deus, ela muda. Horas estamos mais próximas dele, horas mais distante dele. Então, quando eu estou mais distante do Senhor, aquilo que ele deseja falar comigo, muitas das vezes eu não consigo entender. Mas quando eu me aproximo mais dele e leio novamente aquela mesma coisa que eu li quando eu estava distante, parece que fica mais claro. Eu consigo compreender melhor aquilo. Porque o Espírito Santo me traz clareza, me traz consciência. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã. Se você ler o mesmo versículo todos os dias, se você decidir durante um ano da sua vida ler somente um versículo da Bíblia todos os dias, eu te garanto que todos os dias você terá um aprendizado diferente sobre aquele mesmo versículo. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E esse devocional, ele é inspirado na palavra de Deus. Esse devocional, ele nos traz orientações da palavra de Deus. Por este motivo, existem esses momentos que você lê ele e você entende de uma maneira, e quando você lê novamente, você entende de uma outra maneira. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E esta semana de número 7, ela traz como título Mulheres com Raízes Profundas. Uau! O Senhor vem tratando as nossas raízes, o Senhor vem nos estruturando, vem nos fortalecendo, vem nos podando, vem aparando as nossas motivações, o Senhor vem trabalhando em nós. E agora,
o Senhor deseja realmente aprofundar as nossas raízes. E é o primeiro devocional dessa semana traz como título Identidade Restaurada. Quando eu li esse tema, esse título desse devocional, o meu coração ele pulou de alegria, ele transbordou de alegria, porque eu amo falar sobre identidade. Eu amo falar sobre restaurar a sua identidade. Por muitos anos da minha vida, eu vivi uma identidade totalmente disfuncional, uma identidade totalmente distorcida. Por anos da minha vida, eu vivi longe da minha verdadeira identidade. Eu vivi distante de quem Deus de fato havia me feito para ser. E ter vivido um processo de restauração da minha identidade foi algo tão maravilhoso, foi algo tão poderoso, que hoje eu tenho como uma missão de vida, como meu propósito de vida, ajudar outras mulheres a restaurarem a sua identidade, a se curarem daquilo que feriu a sua identidade, a se libertar daquilo que as fez viver distante de quem Deus as fez para ser. Porque um dia eu vivi esse processo de cura de identidade. E realmente esse devocional falou muito forte comigo, assim como todos os devocionais. Mas esta semana, eu lendo aqui cada título, de verdade, minha amiga, se prepare, porque nós iremos viver nesses dias aqui coisas maravilhosas. O Senhor vai realmente tratar aquilo que eu chamo de base da nossa vida, que é a nossa identidade. Nós só podemos realmente gerar grandes frutos, gerar resultados, vivermos uma vida abundante, se temos uma identidade restaurada, uma identidade fortalecida. E é sobre isso que nós vamos falar essa semana. E hoje nós vamos iniciar justamente falando sobre restauração da identidade. Mas antes de nós iniciarmos o devocional de hoje, eu quero fazer um convite para você que está me assistindo. Se você que está aqui me assistindo ainda não é inscrita aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte desse exército de mulheres. Para a honra e glória do Senhor, já somos aqui no canal mais de 1000 mulheres. E você merece fazer parte desse exército de mulheres. Fazer parte desse exército de mulheres decididas a viver uma vida de propósito, uma vida enraizada no Senhor. E também eu quero te convidar a curtir esse vídeo. Se você tem aqui participado dos devocionais, Deus tem falado com você, curta esse vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, você comunica para o YouTube que esse vídeo é bom. E então, automaticamente, sem muito esforço, apenas com um clique, você se torna uma multiplicadora dessa palavra. Por que, Laura? Como assim? Quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é bom, entrega para mais pessoas. Por isso, você se torna uma multiplicadora. Você faz com que esse vídeo chegue para as mulheres que ainda não foram alcançadas. E também já ativa o sininho das notificações para você não esquecer nenhum vídeo. Porque quando você ativa o sininho, o YouTube lembra você que um novo vídeo foi postado. Feito isso, amém? Vamos orar, entregar ao Senhor este momento, entregar ao Senhor esta semana. Que Deus possa estar conosco mais uma semana, nos guardando, nos fortalecendo e nos sustentando para vencermos este propósito e não desistirmos no meio do caminho. Aonde você estiver, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, se você puder. Se não puder, ore da maneira que você pode, mas fale com o Senhor neste momento. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça. Obrigado, meu Deus.
Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, sendo tratadas, ó Deus, pelo Senhor, sendo curadas pelo Senhor, sendo fortalecidas em Ti, Pai. Deus, primeiramente, eu quero Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vencemos, Senhor, 6 semanas. Acredito, Pai, verdadeiramente que assim como foi para mim, Senhor, eu acredito que muitas mulheres enfrentaram desafios durante essas semanas. Tiveram vontade de desistir, vontade de parar. Eu acredito, Senhor, que muitas delas não se sentiram merecedoras ou capazes, ó Deus, de viver esta jornada. Mas mesmo assim, elas continuaram firmes. E eu acredito verdadeiramente que muitas delas já têm colhido os frutos desta obediência, os frutos desta decisão. Pai, eu quero te pedir, Senhor, continua, Deus, nos abençoando, continua, Deus, nos guardando. Que essa semana de número 7, Senhor, venha ser uma semana, Pai, extraordinária, uma semana de clareza, uma semana de alinhamento, Pai. Que possamos, Deus, nos olhar e nos enxergar como o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos olha, Pai. Deus, esteja conosco, ó Pai, neste dia, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para recebermos, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Senhor, mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, estar me usando, Deus. Que eu diminua, ó Deus, e que o Senhor cresça. Pai, que tudo aqui, Senhor, seja para honra e glória do Teu nome, Deus. Pai, que eu não venha usar o Senhor, mas que o Senhor venha me usar. Que eu seja um canal, ó Pai, de transformação, um canal, ó Pai, de multiplicação da Tua palavra, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Opa, isso, 16, 7. Vamos ler. Diz assim, ó. Vou ler a partir do versículo 6, tá bom? Para você entender o contexto. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com toda certeza, este é o que o Senhor quer ungir. Lembrando que esta passagem fala quando o profeta Samuel vai ungir um novo rei de Israel. O Senhor envia ele até a casa de Jessé, certo? Até a casa de Jessé, que o Senhor fala para ele, vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Então Samuel vai, chega na casa de Jessé, e o primeiro filho que Samuel enxerga, que Samuel vê naquele momento é Eliabe, o filho mais velho. E Eliabe era todo formoso, todo bonito, todo forte. E aí Samuel pensa, ele tinha, né, aparência de rei. Samuel olhou e pensou, com certeza, este é aquele que o Senhor deseja ungir como rei. Por quê? Porque Samuel olhou para a aparência de Eliabe. No versículo 7 diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Ou seja, você está olhando a aparência, você está olhando a altura, mas não foi ele que eu escolhi. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o nosso coração. Muitos olham para a aparência, para a parte de fora, mas Deus está olhando para dentro de nós.
para algo que somente Ele consegue enxergar, para algo que quando nós conseguimos nos olhar, nos enxergar como Deus nos enxerga, nós paramos de nos importar com aquilo que as pessoas falam sobre o que elas estão vendo em nós, porque nós sabemos aquilo que nós carregamos. Ela inicia o devocional de hoje dizendo assim: cada uma de nós carrega uma identidade singular, ou seja, uma identidade única, um conjunto de características intransferíveis, ou seja, aquilo que está em mim, que eu carrego, eu não posso transferir para você, eu não posso passar para você. Eu não posso olhar para algo que eu carrego e dizer assim: ah, você não tem isso, mas eu tenho, eu vou te dar. Não dá, não tem como, é intransferível. O que está em mim é meu, é sobre a minha identidade. O que está em você, é sobre a sua identidade. Como um ser humano único e que diz respeito à nossa essência, ou seja, aquilo que nós carregamos nos torna pessoas únicas. Por mais que tenham coisas que talvez eu carregue e você também carregue, mesmo que nós venhamos carregar algo parecido ou a mesma característica, mas nós somos únicos. O Senhor vai nos mover de maneiras diferentes com a mesma característica. Ela continua dizendo aqui, ó: porém, durante a nossa breve estadia aqui na Terra, somos muitas das vezes esmagadas, machucadas e marcadas negativamente pela vida ou pelas outras pessoas. Nossa família de origem, por exemplo, é um dos agentes responsáveis por moldar a nossa personalidade. Eu falo muito para as minhas clientes, eu sempre converso com as minhas clientes nos primeiros atendimentos delas, falando justamente sobre isso, trazendo essa explicação. Do 0 aos 12 anos, a nossa identidade ela é formada. Através do quê? Através das experiências que nós vivemos. Experiências essas que chegam até nós por meio do quê? Daquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Então, tudo aquilo que você viu na tua infância, que você ouviu na tua infância, que você sentiu na tua infância, várias vezes formou em você a sua identidade. Se você várias vezes ouviu que você era burra, que você não fazia nada direito, ou que você não fazia nada mais do que a sua obrigação, se você na tua infância presenciou, você viu várias vezes seus pais brigarem, você presenciou um abandono, se por várias vezes você se sentiu ignorada, não amada, incompreendida, tudo isso que você viveu formou as tuas crenças, ou seja, as verdades que você carrega sobre quem você é. E isso formou a sua identidade. Então, a nossa identidade, ela é formada na nossa infância. E às vezes, ou na maioria das vezes, ela é formada de uma maneira errada, por conta das experiências que vivemos. Aqueles que deveriam fortalecer em nós a nossa verdadeira identidade, fortalecer em nós a nossa essência, aquilo que há de melhor em nós, que Deus colocou dentro de nós, e ao invés de fazer isso e fortalecer, eles distorceram a nossa identidade. Não nos validaram quando foi preciso, não nos reconheceram quando foi preciso, não nos amaram quando foi preciso. E isso fez com que a nossa identidade fosse ferida, distorcida. Fez com que a lente como nós nos enxergamos fosse suja, manchada, quebrada. E aí eu parei de me enxergar como Deus me enxerga. Quem sabe hoje você se sinta uma pessoa incapaz,
Quem sabe hoje você se sinta uma pessoa não amada. Quem sabe hoje você se sinta rejeitada pelas pessoas, nos lugares onde você vai. Quem sabe hoje você sente medo de ser incompreendida, de não ser entendida. Tudo isso tem relação com as experiências que você viveu lá na infância. E isso foi fazendo o quê? Foi ferindo a sua identidade, tornando você uma pessoa que se sente com medo, que se sente insegura, uma pessoa que se sente incapaz, que se sente inferior, que se sente não merecedora, tudo por conta das experiências que você viveu. Mas hoje o Senhor deseja marcar um encontro conosco. O Senhor está dizendo: ei, eu estou aqui para restaurar a sua identidade. O que é restaurar? Restaurar é pegar algo. Digamos aqui, eu tenho essa taça aqui, certo? E digamos que quando ela foi feita na sua forma original, ela era transparente, certo? E aí eu comprei a taça, não gostei dela transparente e pintei ela dessa cor meio dourada, certo? O que eu fiz? Se eu tivesse comprado ela transparente e pintado ela de dourado, eu teria transformado, renovado, certo? Transformado a taça. Ela era transparente, eu transformei ela numa taça dourada. Mas eu quero que essa taça volte a ser transparente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou restaurar a taça. Ou seja, eu vou fazer com que ela volte à sua forma original, como ela foi feita lá no início. Entenderam? Então, quando você fala que vai restaurar algo, você vai melhorar aquilo, mas vai manter exatamente as características originais. Existem muitas cidades que têm monumentos históricos, certo? Cidades que têm aquelas ruazinhas, que têm as casas exatamente como elas eram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. E elas estão ali exatamente da mesma maneira. Por quê? Porque de tempos em tempos ela é passada por um processo de restauração, ou seja, ela é mantida, ela é restaurada para se manter exatamente da forma original como ela foi construída lá em 200 anos atrás. Agora, se eu pegar aquela casa antiga e reformar aquela casa, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando dela os traços dela, da originalidade, e modernizando ela. E o que o Senhor quer fazer hoje conosco é restaurar, ou seja, tornar a nossa identidade da maneira original que ela foi feita. O Senhor deseja pegar a sua identidade que está manchada, ferida, machucada, destruída. O Senhor deseja pegar você, a sua identidade, e restaurar. Ou seja, Ele não vai transformar, Ele não vai transformar você numa nova pessoa, numa pessoa diferente. Ele vai transformar você na pessoa que você nasceu para ser. Restaurar, voltar ao estado original a qual foi feito. Certo? É o Senhor quem tem o projeto original da nossa identidade em suas mãos e sabe exatamente por que nos criou e nos formou. É o Senhor que tem a planta, sabe? Na mão dele a planta. Está lá com ele, ele pega todos os dias a planta da sua essência, de quando ele te fez, a forminha de quando ele te fez. E ele sabe, ele olha para aquilo e diz: eu coloquei dentro dela determinação, ousadia, foco, persistência, clareza, comunicação. Eu coloquei tudo isso dentro dela, mas ela está vivendo com medo, insegura, procrastinando, medo de falar. Não está vivendo da forma original. Eu preciso restaurar, ou seja, transformar ela da forma original. O Senhor olha a planta, o Senhor olha a maneira como Ele te fez e olha como você está vivendo hoje e diz: ei, você não está vivendo da maneira que eu te fiz para viver. E hoje o Senhor deseja fazer com que nós nos enxergamos, que nós possamos nos enxergar como Ele nos enxerga. As Escrituras nos dizem que o Senhor não nos enxerga como o homem nos enxerga. Ele vê o nosso coração, a nossa essência.
e por isso conhece nossas intenções e motivações. Estas, por sua vez, são lapidadas à medida que nos expomos à presença de Deus e à sua palavra. Então, à medida que nós à medida que nós nos colocamos diante de Deus, à medida que eu me coloco, eu me rendo diante dele, ele vai lapidando, ele vai ajustando, ele vai restaurando, ele vai tirando aquilo que não faz sentido. Às vezes, colocar em você uma pintura que não faz parte de você. O Senhor olha e diz, não, essa pintura não é original. Não, 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 ele vai tirar fora. Essa rebarba aqui, não é original. O Senhor começa a lapidar, a ajustar, a restaurar. Se, todavia, essa não se torna a nossa realidade... Opa, faltou um pedaço aqui. Quanto mais nós já chegamos ao Senhor e investimos tempo no relacionamento com Ele, mais a nossa mente é renovada, nossas intenções purificadas e a nossa identidade restaurada. Olha só, lembra que eu expliquei sobre restauração e transformação, renovação? A nossa mente, ela é transformada, ela é renovada, ou seja, é uma nova mentalidade. O Senhor transforma, ele tira tudo aquilo que estava errado e transforma numa nova mente. Mas a sua identidade, ele não transforma, ele restaura, ou seja, ele volta a tua identidade para o estado original, certo? E as suas intenções são purificadas, a mente é renovada, é transformada. Por quê? Porque a mente, tudo que está na tua mente foi aquilo que foi colocado em você por conta das experiências. Entende? Você viveu experiência na tua infância, você ouviu várias vezes coisas que feriram a tua identidade, coisas que machucaram a tua identidade, coisas que colocaram em você medo, insegurança, sentimento de rejeição, de abandono, e tudo isso distorceu a tua mentalidade. E você se enxerga dessa maneira. Então, a tua mentalidade, o Senhor vai transformar. Ele vai pegar tudo aquilo que está ali. Ele não vai restaurar no estado original a tua mentalidade, ele vai transformar, ele vai tirar tudo isso, joga fora e transforma, faz novo. Mas a identidade que foi manchada por conta da mentalidade distorcida, ele vai restaurar. Entende? Senhor, transforma a tua mentalidade para que você consiga se enxergar como ele te enxerga. E então ele restaura a tua identidade. Você começa a se ver como o Senhor te vê. Todavia, se esta não se torna a nossa realidade, terminamos guiadas pelas opiniões, pensamentos, estatísticas e mentiras de Satanás. Se nós não nos permitimos passar por esse processo, começamos a aceitar as mentiras do inimigo, os pensamentos negativos. O inimigo está o tempo todo lançando sementes negativas na nossa mente, lançando mentiras sobre quem nós somos. E se nós não estamos fortalecidas no Senhor, se nós não estamos firmadas na palavra, se nós não estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, nós passamos a aceitar as mentiras que o inimigo lança sobre nós, sobre quem nós somos. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia também nos alerta, lá em Provérbios 23, 7, parte A do versículo. Diz assim, ó: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Algumas Bíblias não vão estar escritas desta maneira. Essa tradução, ela está na Almeida, revisada e atualizada ou corrigida na versão Almeida. Tem algumas versões, essa minha Bíblia que eu uso, por exemplo, nessa aqui que é a versão, esta é a, deixa eu lembrar qual é a versão da minha aqui, agora eu não lembro. Mas nessa versão que eu tenho, que é qual versão é a minha? A minha versão, nova versão internacional, NVI. Na NVI não está escrito desta maneira. Vou até ler para vocês aqui, ó.
Porque você talvez vai olhar na sua Bíblia e você vai dizer assim, Laura, é mentira esse versículo aí. Não está escrito na minha Bíblia desse jeito. Porque tem algumas versões que realmente não estão escritas desta maneira. Provérbios 23, 7. A minha diz assim, ó. Pois só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Na minha está escrito desta maneira. Mas aqui, ó, até essa aqui é a Bíblia da Joyce Meyer, ela traz aqui em cima, depois na explicação, ela traz lá do versículo original. Ela diz assim, ó. A versão bíblica Almeida Revista e Atualizada, no versículo 23, 7 diz, porque como ele pensa consigo mesmo, ou como ele pensa em sua alma, assim ele é. Então, não são todas as versões, mas é este versículo que diz isso, tá? Quando você for procurar, se a tua Bíblia não for Almeida Revista e Atualizada, você vai estranhar, mas é esse versículo mesmo. Provérbios 23, 7, parte A do versículo. O que é que esse versículo está querendo nos dizer? Porque assim como você imagina, ou assim como você pensa em sua alma, porque é na nossa alma que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas crenças e verdades sobre quem nós somos. Então, se eu fico alimentando durante o meu dia pensamentos negativos sobre quem eu sou, eu acabo me tornando aquela pessoa. Se eu vivo pensando, não sou capaz, não vou dar conta, não consigo, não faço nada direito, eu não sou boa o suficiente, porque ninguém tá nem aí para mim, porque não vai dar certo, porque dá certo para todo mundo. Se eu começo a, diariamente ficar pensando dessa maneira sobre quem eu sou, realmente é isso que eu vou ser. Olha só, e ela traz aqui, ó, colocando em outros termos, isso significa que, mesmo tendo Deus nos criado, ainda que nos conheça, veja nosso coração e nos julgue com retidão, cabe a nós, ou seja, cabe a mim e a você, nos submetermos a um processo de renovação da mente, para que os nossos pensamentos sejam alinhados com a verdade do céu. Eu postei nos meus stories ontem sobre uma sessão, um atendimento que eu fiz com uma das minhas clientes, e ela falou justamente assim: eu consegui me enxergar como Deus me enxerga. Deus me enxerga uma mulher plena, uma mulher decidida. E agora eu não posso mais me olhar de outro jeito. Toda vez que eu querer me olhar de outro jeito, eu vou lembrar que não é assim que Deus me enxerga. O que aconteceu ali? Uma renovação da mente. Ela entendeu. Eita, na minha mente eu estou pensando diferente da maneira como Deus pensa de mim. Então, todas as vezes que eu tiver um pensamento negativo sobre quem eu sou, eu preciso voltar lá atrás e lembrar: ei, como é que Deus me vê? O que é que a palavra de Deus diz sobre mim? Se eu vivo aprisionada por medos, a palavra de Deus diz que o Senhor me deu espírito de ousadia, não foi espírito de medo. Então, se o Senhor me deu espírito de ousadia, eu sou uma pessoa ousada, não uma pessoa medrosa. Então, eu tenho que agir conforme aquilo que a Bíblia diz sobre quem eu sou. Isso é renovação da mente. Todos os dias eu preciso renovar a minha mente. Assim como diz em Romanos 12, 2. Eu não posso me conformar com esse mundo, ou seja, eu não posso me conformar e aceitar a minha vida da maneira que ela está. Eu não posso me conformar e aceitar sobre mim uma sentença que foi imposta pelas pessoas lá atrás da minha infância, onde falavam para mim que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente. Eu não posso aceitar sobre a minha vida a rejeição, o abandono, a culpa, a acusação. Mas eu preciso renovar a minha mente. Ei, colocaram isso na minha mente. Mas eu preciso renovar, ou seja, esse pensamento ele precisa ir embora. E precisa vir um novo pensamento, eu preciso me olhar e me enxergar como Deus me enxerga. Já pensou
Já parou para pensar na tragédia que seria passar a vida toda achando ser alguém que você não é? Imagine uma pessoa fazendo planos ou deixando de fazê-los por não ter ideia da sua verdadeira identidade. Que tristeza! Quantas pessoas vivem assim? Vivem exatamente assim. Passam a vida toda achando que não são boas o suficiente. Passam a vida toda achando que nunca nada vai dar certo para elas, que tudo é possível para todo mundo menos para elas. Passam a vida toda acreditando que não são amadas. Passam a vida toda acreditando que são rejeitadas. Passam a vida toda acreditando que não fazem nada mais do que obrigação. Imagina só que vida triste. E por passar a vida toda assim, vivem frustradas, chateadas, tristes, deprimidas, angustiadas, sem resultado, andando sempre no mesmo lugar, porque nunca se veem como Deus as enxerga. Você precisa conhecer sua real identidade em Deus. É evidente que isso não tem apenas ligação com suas habilidades, mas principalmente com a sua filiação. Ou seja, você é filha amada de Deus e precisa se enxergar como uma filha amada de Deus. E como filha amada de Deus, você é herdeira do Senhor. Como filha amada de Deus, você nasceu para prosperar, para abundar. Você, mulher, é amada por Deus, é filha do Altíssimo. Ainda que o mundo a tenha rejeitado e sentenciado seu futuro, o Senhor lhe presenteia com uma família e uma nova história. Levante-se, como escreveu o profeta Isaías. Resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória será sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta-te em redor aos olhos e vê. Todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Uau, que declaração poderosa! Está lá em Isaías, capítulo 60, versículo 1 ao 5. E para finalizar o devocional de hoje, ela traz a seguinte frase: Você é filha de Deus. Você é amada por Ele. Você tem uma família. Que você hoje possa começar a se enxergar como o Senhor enxerga você. Que você possa, assim que acabar esse devocional, pegar a sua Bíblia e ir para o seu lugar secreto e orar ao Senhor e dizer: Senhor, limpa as minhas lentes. Deus, me faz me enxergar como o Senhor me enxerga. Me traz, Senhor, na tua palavra o que é que a tua palavra diz que eu sou. O que é que o Senhor diz sobre mim, Senhor. Traz, Senhor. Traz a existência, traz clareza, Senhor, de quem verdadeiramente eu sou. E escreva aquilo que o Senhor vai falar para você. O Senhor vai dizer para você: ei, filha, você é assim, você é assim, você é assim. Eu te fiz para isso, para isso, para isso. Eu te fiz desse jeito. Comece a anotar e declarar sobre a sua vida quem o Senhor disse que você é. Amém? Se essa palavra fez sentido para você e você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra,
alguém que anda vivendo longe da verdadeira identidade que Deus a fez para ser. Compartilhe esse vídeo com ela. Seja uma multiplicadora da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã. Fique com Deus.